Vamos então dizer a Deus nosso Pai, de amor e misericórdia, abençoa-nos, Senhor, com o pão espiritual. Permita, Pai, que essas energias que aqui viemos buscar nos tornem mais brandos, tolerantes, indulgentes, compreensivos. Permita, Senhor, que esses eflúvios, eles nos auxiliem a nos tornarmos melhores, a vencermos as imperfeições. Permita, Pai, que os ensinamentos que iremos receber na tarde de hoje sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos, eles possam se converter em bênçãos e que possamos distribuí-las com todos aqueles que estão a nosso redor. Nós te agradecemos as doações divinas que nos chegam todos os dias, através da água, do ar, da alimentação, da saúde e da família. Nós agradecemos ter nos enviado Jesus, o amigo de todas as horas, que nos protege, abençoa e fortalece. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nós temos na tarde de hoje a companhia da Fernanda Rosa, e ela nos traz o tema A Casa na Rocha. Que Jesus te abençoe. Então, muito obrigada. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Vocês estão ouvindo bem aí no fundo? Então tá. Por causa do barulho do ar, a gente não sabe se está chegando aí de acordo. Mas, gente, meus irmãos, minhas irmãs, nós nos lembramos, como diz na prece a nossa irmã, Jesus. E Jesus, quando esteve entre nós, no seu esforço amoroso de nos fazer compreender a Boa Nova, Jesus, nesse diálogo conosco, se utilizava das parábolas, das alegorias, dos fatos da natureza como forma de nos fazer compreender da melhor maneira possível as leis de Deus e os seus efeitos na nossa vida. Naquele tempo, como ainda hoje, a moradia era um fator importante para aquelas pessoas, né? Especialmente naquela região onde o solo arenoso ou muito rochoso dificultava a edificação de casas, das moradias. Dificultava a construção de casas sólidas. E neste caso, Jesus também trata das nossas fragilidades morais, afetivas, espirituais, diante da tarefa da evangelização dos nossos corações. Então nós vamos, para tratar desse assunto, nós vamos começar com esse texto que o evangelista Lucas e Mateus anotaram e que vai servir de referência para essa nossa conversa da tarde de hoje. E começa assim essa passagem. Jesus dizendo então: qualquer que venha a mim, qualquer pessoa, e ouve, o grifo é meu, tá, gente? Não tem, eu grifei para destacar. Qualquer que venha a mim, Jesus disse, e ouve as minhas palavras, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante, Jesus continua, aquele que ouve e observa, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou. Veja como Jesus se utiliza dos artigos e dos verbos. E cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas, alerta Jesus,
o que ouve e não pratica, e aqui a gente vê que observa é sinônimo para Jesus nessa colocação, significa ação, atitude, né? Mas o que ouve e não pratica, aquilo que ouve, aquilo que observa, aquilo que vê, aquilo que ele exemplificou, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, mas sem os alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Que bonito e interessante como Jesus utilizava bem daqueles fatos cotidianos para nos ensinar, nos alertar sobre os ensinamentos. E a gente pergunta que casa é essa daí. Mas vamos ver um pouquinho sobre esses verbos que a gente destacou, um pouco sobre a intenção, quem sabe, educativa, pedagógica desses ensinamentos de Jesus. O que Jesus nos ensina a fazer? Naquela passagem, nós vemos que Jesus não apenas explica, exemplifica, fala dele como participante, como ativo, como alguém com quem nós podemos conversar, aprender, mas ele também ensina como fazer, de modo prático, aquelas lições. Então, o verbo, mais uma vez, aqui nós destacamos os verbos, o que Jesus nos ensina a fazer nesse trabalho nosso, individual, persistente, ao longo do tempo, da edificação, de construirmos dentro de nós essa casa na rocha. Então, Jesus nos diz, ouve e observa. Porque Jesus, quando esteve entre nós, conversava muito com as pessoas, em todos os lugares. Diferente do que faziam aquelas pessoas no templo, Jesus saía para fora, ia de encontro às pessoas, onde elas estavam, naquelas situações onde se encontravam. O pescador, aquele que trabalhava com a madeira, enfim, onde estivesse, Jesus parava e conversava. Então, falava, então ouve. Então, Jesus nos convida a ouvir a sua mensagem com calma, com profundidade, com reflexão. Ouvir. Observar. Observar, a gente viu no texto, tem essa conotação de atitude, de movimento, então, de prática. Então, não basta apenas, Jesus mais uma vez nos diz, que nesse trabalho nosso, de fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, diante de tudo que nos convida à vida, no exercício natural da existência, nós precisamos não apenas de ouvir Jesus, para que a nossa caminhada seja mais tranquila, mais serena, melhor. Mas nós precisamos praticar. Então, não basta que nós leiamos, por exemplo, o Evangelho. Nós precisamos ler. Mas o Evangelho não é apenas letras, não são apenas lições. É vida. É a relação de Jesus com as pessoas, conosco, nos ensinando, então, a praticar. Jesus fala em cavar, veja. Então, às vezes, quando as coisas, e os evangelistas falam, as tempestades, as enchentes, nos trazem entulhos, porque vem vindo, né? E nos deixa, às vezes, próximos, na nossa casa, esses entulhos, essas coisas que não servem. Então, Jesus diz para que nós saiamos, além esse cavar no sentido da limpeza, no sentido também de que nós aprofundemos esse nosso conhecimento, essa busca de Jesus em nós. Então, nós precisamos cavar. Então, o convite é para aprofundar. Não é lá fora, não é em outro lugar, é conosco. O trabalho conosco, cada um consigo, de olhar-se, de observar-se, de sentir-se, de saber-se com Jesus,
como está o sagrado em nós. Então, precisamos cavar, precisamos revolver para que Jesus caminhe dentro de nós, caminhe nesse sólido como era naquele tempo, às vezes árido, às vezes rochoso, difícil. E Jesus precisa caminhar dentro do nosso coração. Então, nós precisamos cavar, precisamos revolver aquilo que não nos serve. Mas não apenas isso, abrir fundo. Porque da superfície nós já temos bastante. Os nossos sofrimentos, os nossos enganos, os nossos desenganos tratam da superficialidade da vida, da horizontalidade da vida, do fácil, do óbvio, do digital, do online. E nós, a nossa intimidade, o nosso ser profundo, como diz e nos convida Joana de Ângeles, a querida benfeitora. Então, nós precisamos abrir fundo. E não é abrir fundo o outro, o vizinho, nosso irmão, nossa mãe, é nós, gente. Né? Então, é um trabalho difícil, necessário, solitário. Cavar fundo e abrir fundo é aquele tempo que nós paramos com honestidade, com carinho, respeito por nós. E olhar as nossas atitudes, ouvir as nossas aflições. Nos diz Jesus, bem-aventurados os aflitos. Quando nós ouvimos essa assertiva de Jesus, podemos, mas como que bem-aventurado? E eu fico nessa aflição, nesse movimento, nessa angústia. Mas é exatamente isso. Porque quando nós estamos cavando, quando nós estamos abrindo, nos causa aflição, porque nós saímos do conforto, nós saímos da superfície e vamos adentrando. E nos causa aflição aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não temos certeza, aquilo que a gente não sabe. E normalmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós esperamos sempre o pior. De nós mesmos também. Esquecemos que nós já adquirimos virtudes. Nós já adquirimos potências positivas. Nós já adquirimos qualidades. Nós já somos capazes de coisas boas. Conosco e para com os outros. Então, esse mergulho em nós mesmos, esse abrir fundo que Jesus nos convida, vem nos convidando, é nesse sentido amoroso, firme e persistente, por muito tempo. Jesus ainda nos diz que só então, quando nós temos a nossa dimensão, quando nós sabemos até onde podemos ir, nesse momento, é a hora de nós colocarmos o alicerce. Mas veja que Jesus também ressalta sobre a rocha. Portanto, nós temos que ter alguma coisa sobre a qual colocar os nossos alicerces. É como aquela passagem também do mestre, lá na multiplicação dos pães. Que tendes? Ele perguntou aos apóstolos. Que tendes? Eles falaram, alguns peixes e um pouco de pão. Mas veja, eles tinham alguma coisa. E em cima disso, Jesus multiplicou. Né? E serviu a toda aquela gente e ainda sobrou muito ainda. Né? Então, que tendes? Então, o alicerce, mas a gente tem que ter alguma coisa firme para colocar em cima. E Jesus nos diz, olha a boa notícia, porque juntos nós vamos enfrentar as tempestades. Juntos nós vamos enfrentar tudo que vier. O exercício da vida nos traz isso. Então, Jesus está conosco. Então, essa é a boa notícia. É difícil? É. Mas nós não estamos sós. Né? Então, a nossa fé, meus irmãos, de cada um de nós, protege e sustenta hoje o nosso templo interior dessas tempestades, desses açoites do vento da tristeza, da dor, do desespero, da angústia, da solidão, das perdas, das ausências.
Como é que nós estamos vivendo tudo isso? Está virando o nosso barco? Está derrubando a nossa casa? Nós nos sentimos ruir a cada intempérie, a cada visita dessa, a nossa casa íntima? Como é que nós estamos nos sustentando? Como é que nós estamos vencendo essas intempéries, esses movimentos da natureza normais e naturais na nossa condição evolutiva? Então, nós precisamos pensar nisso. O quanto nós temos de alicerce e de rocha aí na nossa intimidade. Emmanuel, comentando essa passagem, ele diz, edificar o sublinhado, mais uma vez, fui eu que pus para destacar, tá? Não tem no texto. Edificar, Emmanuel nos diz, a casa de modo seguro. Olha, ele fala de segurança. Quer dizer, é uma coisa para a gente ter para sempre. Não é uma coisa momentânea. E adequado é a meta do nosso progresso espiritual. Então, mais uma vez aqui, Emmanuel nos dizendo que acontece esse progresso no tempo e de forma constante. Então, que as leis divinas da reencarnação, ação e reação, dentre outras, causa e efeito, elas vão nos conduzindo no rumo certo, de modo que a solidez, e ali fala de solidez, dos propósitos divinos em nossa realidade, de fato, seja uma realidade nas nossas vidas, né? Então ele diz ali, olha, destacamos que necessitamos de componentes selecionados, de disposição para o trabalho, perseverança e projeto bem definido. E em se tratando de projeto bem definido, o modelo que Deus nos oferece, em se tratando de progresso espiritual, lá no Livro dos Espíritos, mais uma vez nos lembrando, é Jesus, né, meus irmãos? Modelo e guia das nossas vidas. Modelo e guia porque esteve aqui entre nós e a sua vida exemplificou o que ele dizia, né? Então, todo aquele movimento de Jesus, todo aquele seu esforço em nos comunicar, em dialogar conosco, em nos soerguer, nesse sentido, para que nós tivéssemos um parâmetro concreto, real, de que é possível nós edificarmos essa rocha, essa casa na rocha, dentro de nós. O reino, como diz Jesus, né? O reino não está aqui, não está acolá, está dentro de nós. Então, o reino de Deus dentro de nós, para ser edificado, nós vamos conseguindo par e passo nessa nossa jornada, rumo nesse progresso nosso espiritual. Então, toda a trajetória de cada um de nós se dá segundo os passos do Mestre, os seus exemplos vivenciados enquanto esteve entre nós. E aqui, meus irmãos, nós podemos recordar o exemplo de Pedro. Pedro, o apóstolo. Ele era o mais velho dentre os discípulos. Conservador, teimoso, o retrato de homem e da conduta naquela sociedade patriarcal daquele tempo. Ele amava Jesus, não temos dúvida disso. Conviveu com Jesus intimamente na sua casa, conforme nos narra, né, o Lúcio no livro Evangelho no Lar, onde teve início a prática do Evangelho no Lar. Então ele conviveu com o Mestre, e como nos diz o texto de Lucas, ele observava o que Jesus lhe mostrava, ensinando com a melhor atitude. Qual a melhor atitude? Em relação a eles mesmos e na relação com o próximo. Mas Pedro, dada a sua fragilidade, que ele desconsiderava, ainda que avisado, negou Jesus naquele momento mais difícil. Esse momento da negação, no livro Boa Nova, Humberto de Campos, nos narra com muita beleza. Especialmente quando Jesus, lá no átrio, Pedro
distante, mas ele sente o olhar de Jesus. E Humberto de Campos diz que era um olhar que não condenava, que não punia, era o mesmo olhar amoroso e fraterno. Mas ainda assim, Pedro então se ressente, né? A fé de Pedro, dada a sua fragilidade, não o sustentou. Os alicerces não eram profundos e a sua casa ruiu. E nesta hora de consciência de si, de que ele se percebe sem chão, perdido, ele se recolhe, vai meditar, vai refletir, para depois, então, arrependido, agora edificar essa sua casa firme, a partir, então, do seu trabalho, robustecendo, então, a sua fé, confiança em Deus e em Jesus, na tarefa árdua que ele vai desenvolver nos próximos anos até a sua morte. Trabalho no bem, tornando-se, então, a pedra angular, Petrus, a rocha do cristianismo primitivo. Né? Então, um trabalho no tempo, em que nós devemos considerar, então, as nossas fragilidades. Ainda Emmanuel, nesse texto também do Vinha de Luz, ele nos diz que as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem conosco, à nossa disposição, à volta da nossa alma, nos sugerindo as modificações úteis, nos induzindo à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Então, meus irmãos, nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde nós todos somos chamados igualmente a dar o nosso testemunho de amor e confiança em Deus, seguindo os passos do Mestre, como a gente viu, todos os dias. Se os nossos alicerces de cada um de nós não estão aprofundados, eles não estão entranhados em nós, se não se reflete nas nossas ações, na nossa prática cotidiana, modo de viver, nós provavelmente vamos ser aqueles revoltados com Deus, com as suas leis, vamos achar que Deus é injusto, que há muita injustiça, enfim, que também nós vamos nos sentir magoados com a lei. Porque se nós queremos morar bem, sem ter esforço, a enchente, o vento, naturais da nossa condição evolutiva, vão desnudar as nossas fragilidades, num momento ou no outro. E se nós não aprendemos com o exemplo de Pedro, nós vamos, como eu disse, adoecer, ficar cheio de culpas, de mágoas, que não serve para nada. Apenas nos prende e não permite a nossa caminhada, não nos permite o nosso refazimento, não permite a nossa retomada diária das nossas vidas, como senhores das nossas vidas que todos nós somos. Então, a obra é nossa, intransferível. Deus nos ampara sempre, sem dúvida, mas o trabalho é de educação dos nossos sentimentos, de perdoar, de amar mais, ser mais tolerante, todos os dias da nossa vida. É um exercício, meus irmãos, que nos convida à humildade. A humildade é aquele momento em que nós sabemos a nossa estatura moral. É quando a gente vai cavando, e a gente vê que a gente não pode pôr o alicerce ainda na profundidade que a gente gostaria, que a gente pensa que pode pôr. A gente põe onde cabe, na medida justa. Então, humildade é isso. A gente saber o nosso limite, a nossa estatura moral, a nossa condição emocional para suportar. Porque o alicerce é aquilo que vai nos dar a condição de enfrentar as diversidades da vida. Familiares, doença, financeiras, profissionais, que todos nós temos. Então, a gente lembrar como nós vivenciamos cada um desses momentos.
A gente tem ideia, então, de como anda o nosso alicerce. Se a gente já consegue, se a gente já passou mais tranquilo, olha que bom. A gente pode colocar o alicerce um pouco mais embaixo. Que beleza, caminhamos um pouco mais, né? Então, meus irmãos, Jesus é o nosso modelo, a gente já viu. Ele nos deixou o exemplo vivo, né? De como a gente caminhar. Nenhum de nós possui um equilíbrio, fé robusta, que não edificamos. Se num momento difícil nós sentimos a casa ruir, às vezes é a ilusão que a gente tinha a respeito de nós, como Pedro tinha a respeito dele mesmo, achando que ele dava conta de muita coisa, ou a respeito de alguém. Se alguém nos decepciona, não é que a pessoa nos decepcionou, é que nós perdemos a ilusão de que aquela pessoa tinha uma condição que ela não tem. Então, o que ruiu é a casa da nossa ilusão com relação àquela pessoa. Se nós achávamos que eu podia dar conta de um compromisso financeiro e não dei, olha, eu tenho que reconhecer que talvez não fosse a melhor hora. Então, reconhecer que não era o momento. Eu não tinha o estofo suficiente para aquele desafio. Não é que nós não devamos enfrentar os desafios, mas a gente ter ideia, ter consciência daquilo que a gente pode. E para isso, essa consciência de nós, daquilo que nós somos, das nossas limitações, dos nossos desafios ainda por vencer, fazem com que a gente erre menos, com que a gente magoe menos, porque a gente não vai se aventurar naquilo que ainda nós não podemos. Ainda não podemos, né? Então, tudo nos acontece para nos fortalecer, para nos fazer mais consciente. E o que vai caindo, como eu disse, são as nossas ilusões, os apegos que não nos sustentam, como Pedro e a sua ilusão a respeito de si. Então, é uma obra no tempo, renovadamente, de nós nos desvencilharmos daquilo que não nos serve mais. E mais leves, então, nós vamos ter condição de desfrutar da vida em abundância, como nos prometeu Jesus. Então, nós precisamos construir essa fé, esse equilíbrio em nós. São os nossos tijolos dessa casa na rocha. Nós conhecemos as leis divinas, elas também são os pilares. As leis estão esculpidas na nossa consciência. Nós sabemos o que nos convém e o que não nos convém. Então, são os pilares, porque Jesus está conosco. Então, se essa volta é uma volta à nossa condição, à nossa origem divina, então é uma volta também de conhecimento, de aprimoramento, de nós nos assenhorarmos dessas leis divinas. Elas se concretizam em nós, conosco, mas na relação com o próximo. Nós somos seres biosociais, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Então, essa é a argamassa da nossa casa na rocha, né? É o que nos torna a casa forte, né? Então, aquela cobertura vai nos eximir das tempestades? Não. Mas vai fazer com que a gente sinta o vento. A gente teme o vento muito forte, mas a gente sabe que a gente vai aguentar, né? E este, então, é o grande projeto de Deus e que Jesus veio nos relembrar quando esteve entre nós. De que todos nós somos criaturas que podemos muito mais, desde que nós tenhamos esses cuidados, como nos ensinou Jesus. Meus irmãos, estamos iniciando um ano novo e que Jesus, então, nos abençoe, que cada um de nós, na sua casa, cada um consigo, possa unir essa coragem todos os dias, renovadamente, de cavar um pouco mais e de, com esses alicerces firmes, nós também estendemos o Evangelho onde nós estivermos. Nós temos as flores onde Jesus nos plante. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela atenção de vocês.
Nós agradecemos pela mensagem da tarde a você, Fernanda.